Já pensou em assistir um filme sem travar pelo celular? Ou ainda uma videochamada sem qualquer delay? Ou chegar em casa e todas as luzes acenderem, a cafeteira começar a trabalhar e o ar-condicionado ligar na temperatura programada? Tudo isso via celular. Essa é uma realidade não tão distante, que embora já esteja presente em nossas vidas, a chegada do 5G promete revolucionar ainda mais o cotidiano das pessoas. Além disso, o avanço da geração impactará na ciência, no mercado de tecnologia, no planejamento de cidades inteligentes e no agronegócio. Mas esse passo está recém começando no Brasil. O Direto ao Ponto desta terça-feira abordará sobre o que muda com a 5G e o que esperar dessa tecnologia no Brasil, prevista para ano que vem. Eu sou Brenda Fernandes, sejam bem-vindos. E aqui, presidente, eu quero mostrar aqui para o senhor, aqui está a antena do 5G. Essa antena ela é 4 vezes menor que a antena do 4G, ela é 4 vezes mais leve e 4 vezes precisa de menos energia. Esse áudio que você acabou de ouvir é um trecho da primeira videochamada com o uso de 5G puro. Quem fala é Fábio Faria, ministro das Comunicações. Do outro lado da linha está o presidente Jair Bolsonaro. Essa ligação, que ocorreu em abril deste ano, marcou o anúncio da implementação da nova geração de dados móveis no Brasil. O mais recente capítulo da 5G no Brasil ocorreu sexta-feira passada, quando a Anatel aprovou o edital de licitação de 4 radiofrequências. São elas: 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz. A sessão de abertura, análise e julgamento das propostas de preço será no dia 4 de novembro. Nas capitais, o 5G deverá ser ativado até 31 de junho de 2022. Para municípios com mais de 500 mil habitantes, o prazo limite é a metade de 2025. Para cidades com a população acima de 200 mil, junho de 2026. E para os municípios com mais de 100 mil habitantes, junho de 2027. O cronograma poderá ser antecipado pelas empresas que assumirem. O edital aprovado ainda prevê como contrapartida a destinação de parte dos recursos para levar a internet de alta velocidade para os centros de ensino. E para falar sobre os desafios e as novas iniciativas que a 5G trará ao país, eu converso hoje com a Cristina Moreira Nunes, doutora em Ciência da Computação e professora da Escola Politécnica da PUC-RS. Olá, Cristina, seja muito bem-vinda ao Direto ao Ponto. Eu queria que tu começasse explicando para quem está ouvindo o que é a 5G e o que ela difere da 4G que usamos hoje. Muito rápida e uma latência. A latência é o atraso na transmissão. Uma latência também muito pequena, muito menor do que a latência do 4G. Então, isso acaba nos dando uma capacidade de transmissão muito grande, né? Uma qualidade de transmissão muito grande. Então, na hora de baixar vídeos, por exemplo, isso vai ser feito com uma velocidade muito maior. Eu posso baixar vídeos em alta definição muito rapidamente, em alguns segundos, enquanto que na 4G isso é muito mais demorado. Uhum. E o momento que essa 5G chega no Brasil, né, que vai começar a ser implementada ainda, é um bom momento? É com atraso? Como é que tu avalia isso? Visto que já tem em outros países, né? Sim, pensando no mundo inteiro, já está mais do que na hora de implementar no Brasil, né? Porque no resto do mundo, né, a gente já tem 66 países usando 5G. São 1.662 cidades no mundo que tem 5G. Uma coisa é 5G fora do Brasil, né? Outra coisa é 5G dentro do Brasil, porque se a gente pensar em 4G,
tem lugares que a gente não tem 4G dentro do Brasil, né? Uhum. Então, a 5G vem, por exemplo, vem para as capitais inicialmente, e se a gente pega interior, se a gente pega estradas, em vários pontos, quando a gente faz uma viagem, em vários pontos nessa estrada, a gente fica sem conexão. Né? A gente aqui de Porto Alegre indo para a praia, na freeway ali, a gente fica sem conexão. Eu fico sem conexão em certos pontos da estrada. Então, toda essa infraestrutura tem que ser melhorada, né? Não adianta a gente querer entrar com 5G, ok, vai funcionar, por exemplo, em Porto Alegre, a gente vai para a praia, já não funciona, a gente vai para a serra, não funciona. Então, tem todo um investimento em cima disso, né? Uhum. É possível pensar que a implementação da 5G ela vai ofertar internet hoje em lugares do país que tem pouco acesso, como em cidades muito longe da capitais, cidades muito pequenas. Vai ofertar isso? Isso só vai acontecer quando as operadoras instalarem a infraestrutura necessária. Quando a gente vai trabalhar com 5G, o 5G ele precisa de 5 vezes mais antenas do que o 4G. Então, se no Brasil a gente já não tem antena de 4G para todo mundo, né, tem certas regiões que fica comprometida a internet por a gente não conseguir acessar. Em áreas rurais, por exemplo, né, é difícil às vezes o acesso. Imagina com o 5G que a gente precisa de 5 vezes mais antenas. Então, tem que ser feito todo um investimento em cima disso. Então, tem que melhorar a infraestrutura, senão não vai funcionar o 5G. Em relação aos celulares e dispositivos móveis que hoje nós temos, eles já estão preparados para funcionar com a 5G? Como é que funciona isso? Sim, sim. Em termos de dispositivos, na verdade, os modelos novos, sim. Os modelos mais antigos também não estão. Então, provavelmente, no momento que vier 5G para cá, as pessoas vão precisar trocar seus dispositivos, porque se eles estiverem com dispositivos mais antigos, eles não vão trabalhar na tecnologia nova. Só dispositivos novos, então tem um custo, né, de aquisição desses dispositivos. Então não é assim, sai implementando e sai tudo funcionando, né? Sim, e a disponibilidade do 5G, então, ela automaticamente não coloca em desuso a 4G, a 3G? Não, ela é compatível com as anteriores, isso é uma coisa boa, né? Uhum. E isso todas as tecnologias acabam, em relação à telefonia móvel, né? Elas acabaram agregando a próxima geração, né? Porque 5G é a quinta geração. O que tem de diferente, assim, é que quando a gente trabalha com transmissão no ar, essas transmissões são feitas em faixas de frequências diferentes e a 5G tem uma outra, várias, na verdade, faixas de frequência. E é isso que está sendo aberta a licitação, né? Para ver quem vai trabalhar, se essas faixas de frequência podem ser usadas, né? Então, que empresas vão poder usar as faixas de frequência que vão ser utilizadas para 5G. Para 4G já é outra faixa de frequência. Sim, tá? então não substitui a outra. Ela não substitui, ela trabalha junto. Então, se eu tenho um equipamento mais antigo, eu vou conseguir continuar usando a tecnologia que o meu aparelho disponibiliza. Eu não vou conseguir trabalhar com aquela velocidade que o 5G é para ter, né? E como essa tecnologia ela pode contribuir para além do dispositivo móvel? Ela pode contribuir muito para muitas coisas, né? Vários pesquisadores, várias pessoas falam que ela vai acabar mudando, né, a forma como a gente vê hoje em dia, como a gente usa a tecnologia, como a gente vê a tecnologia, porque a gente vai ser capaz de trabalhar com realidade aumentada. Vou conseguir, por exemplo, pegar um tênis, né, e virtualmente conseguir
tentar verificar se esse tênis serve no meu pé, eu consigo girar todo ele. Então, a gente consegue trabalhar com realidade aumentada. É possível ter mais autonomia para os carros autônomos. Trabalhar com IoT, então ter casas mais inteligentes, cidades mais inteligentes, a parte de robótica em indústrias, a parte de agronegócios, onde pode-se colocar chips, por exemplo, em rebanhos, pode-se monitorar lavouras. Na parte da saúde, fazer cirurgias à distância, pensando em games, conseguir jogar numa velocidade muito boa, né, sem ter atrasos nessas conexões que dificultam, às vezes, o jogador. Então, tem muita coisa que vai ser feita, né, não pensando só em celulares, mas em tudo que acarreta esse uso, e vai precisar muito de aplicações para isso, né? Desenvolvimento de aplicações para que a gente consiga realmente usar tudo que a tecnologia vai oferecer. Sim. E essa tecnologia ela também traz algum desafio em relação à segurança cibernética? Também traz. Quais são eles? É que assim, as coisas são muito rápidas, né? O acesso é muito rápido. Então, a segurança hoje em dia, ela está muito em alta, porque a gente tem usado muito a internet. Com a pandemia, a gente acabou usando muito mais, né? Pessoas que não usavam normalmente a rede nas suas casas acabaram tendo que usar, né? Uma videoconferência é um exemplo disso. E aí a gente acaba deixando coisas abertas, né? Portas abertas que a gente fala nessa parte de tecnologia. E os hackers, eles estão aí tentando verificar o que eles podem obter de informações. Então, como o acesso é muito rápido, a gente também tem que se proteger contra isso. Né? Então, a segurança, ela já é um problema hoje em dia, né? Não vai ser o 5G que vai trazer esse problema para a gente, mas a gente tem que estar preocupado sempre com a segurança, não adianta. Isso que eu ia te perguntar agora. A gente tem que pensar novas formas de nos blindarmos ou é a mesma discussão que a gente já vem trabalhando sobre a questão de estar menos vulneráveis aos ataques, pensar também como compartilhamento de dados, por exemplo, na internet também? É uma coisa que a gente já está pensando, né? Não é uma coisa que vai acontecer por causa do 5G. Então, isso eu acho que não muda mais, né? Essa preocupação com segurança, ela só vai crescer a cada vez mais, porque os nossos dados estão na rede. E hoje em dia se tem uma preocupação muito grande com isso, né? Com os dados pessoais das pessoas. Então, porque esses dados pessoais, o que acontece? Os hackers acabam invadindo os sistemas e roubando essas informações. Daqui a pouco eles estão fazendo compras no nosso nome, eles estão usando a nossa identidade. Então as pessoas acham, eu não tenho do que me esconder, mas não é isso, né? As informações são tuas, são pessoais, então isso tem que estar armazenado de forma correta. Então os sites, eles têm responsabilidade por isso, e não é por causa da tecnologia que isso vai mudar, né? Não é por causa de um 5G que isso vai mudar. Isso está agora acontecendo e a gente tem que continuar se preocupando com isso. Sim. Né? Não entrar numa mensagem que a gente recebe, num link que a gente recebe de uma pessoa desconhecida, mesmo sendo um conhecido muitas vezes, porque um toma o lugar do outro, né? Às vezes, lá no WhatsApp, por exemplo, eu recebo uma mensagem de alguém que eu acho que é um amigo, um familiar, e na verdade não é. Então, a gente tem que estar assim, 100% atento em qualquer coisa que a gente vá usar. Muita cautela. Muita cautela. Você citou bem no início da nossa conversa que temos vários países, né, já com a tecnologia de 5G. Essa é a melhor performance que temos hoje, ou já se tem a 6G, já se pensa em outras velocidades, em outras tecnologias mais avançadas? Se pensar, sempre se pensa, né?
cada vez assim, ó, em tecnologia normalmente é assim. Eu sou professora da área de redes na PUC. Então, o que acontece? No momento que um protocolo ele está definido, está pronto, os fabricantes, os padronizadores desses protocolos, eles já estão pensando em versões melhores. Né? O usuário nem está usando ainda, o usuário final nem está usando aquela tecnologia, mas já tem gente pesquisando, já tem pesquisadores pesquisando como melhorar. E na telefonia móvel é a mesma coisa. Mas nesse momento o que a gente tem é uma implantação de 5G mesmo. Né? A gente nem tem como pensar em uma outra tecnologia nesse momento. Tá? Então, se tem pesquisas, podem ter pesquisas sendo feitas já pensando no futuro. Né? Como melhorar este 5G. Agora, a implementação, não, é 5G que está acontecendo. Certo, Cristina, muito obrigada pelos esclarecimentos. Tá bom, eu que agradeço. O Direto ao Ponto fica por aqui. A apresentação foi de Brenda Fernandes e a edição de Ali Falencar. Até a próxima!